Deus abençoe poderosamente a sua vida em um nome do Senhor Jesus. Seja bem-vindo a esse momento de mensagem diária e oração da fé. Eu vou continuar explicando a você o caso de Tamar, tá? A filha do rei Davi, que foi violentada pelo próprio irmão, o Aminon. E vou explicar a você aquele versículo que ela diz que a afronta que ele fez de ter violentado ela não se comparava à afronta do abandono. E vou explicar também para você porque por mais que ela estivesse sofrendo, ela não era culpada, tá? Eu quero que você escute essa mensagem e você preste atenção, porque muitas vezes a mulher, tá? Ela é vítima da violência, muitas vezes ela se envolve com um homem e ela é agredida, ela é maltratada e ela se cala. Ela diz, deixa pra lá, a justiça vem de Deus. Gente, a Bíblia é muito específica quanto às ações da mulher diante da violência que ela sofre, tá? Você que é mulher, você que é mãe, você que não é mulher, você é homem, mas você tem filha mulher, você ama sua esposa, tá? Presta bem atenção nessa mensagem de hoje, porque a Bíblia deixa claro a conivência da mulher, tá? Tem mulheres aí que estão casadas, estão namorando e tá apanhando do namorado, estão sendo forçadas a ter relações sexuais, né? Meninas muito novas estão se entregando à sexualidade, tá? E não fique você apavorado quando a justiça ela considera o estupro o contato do homem com a mulher de 12 anos de idade, por exemplo, tá? A Bíblia diz que, na verdade, esse tipo de estupro ele deveria ser considerado a partir do momento em que o homem ele se envolve com a mulher, independente da idade, de maneira forçosa, tá? E a força não precisa ser física. Muitas vezes a força é psicológica, tá? Muitas vezes ele usa de uma psicologia muito perversa para poder induzir a mulher a se envolver com ele. E no final, quando ela entende o que está acontecendo com ela, muitas vezes é tarde demais, ela se cala, ou muitas vezes é tarde demais, porque ela sofre, além da violência sexual, ela sofre também a violência letal, ela é assassinada. Lá no livro de Deuteronômio, capítulo 22, verso 23, a Bíblia diz assim: se uma moça virgem, tá, desposada, e um homem a achar na cidade e se deitar com ela, ambos serão tratados como culpados, condenados à morte por apedrejamento, porque a moça não gritou na cidade e não divulgou a violência que sofreu, e o homem, porque humilhou a mulher do seu próximo, assim os dois serão condenados à morte por apedrejamento. Então olha que a mulher casada, a mulher que ela é noiva, tá? E ela teve contato com outro homem, a Bíblia já considera o adultério na lei dos mandamentos, tá? E não pense que a graça mudou isso. A graça, a lei de Cristo Jesus, não mudou a culpa. A culpa do adultério, ela existe. O que a lei da graça mudou foi a sentença. Hoje, o adúltero, ele não é punido com a morte física, a morte por apedrejamento. Por quê? A lei de Deus para o povo de Israel era também a Constituição Federal de Israel. A lei de Deus no Brasil
ela é aceita como uma admissão religiosa, mas essa admissão religiosa, ela não pode contrapor a Constituição Federal do país. Ou seja, não dá para você dar uma sentença na igreja que fira a lei humana, tá? Então, vamos dar um exemplo simples. Houve um tempo que o adultério, ele tinha punição na lei, na nossa legislação. Houve um tempo que o adultério tinha, tá? Eu não sei o quanto essa lei ela mudou, mas independente de haver ou não uma punição contra o adúltero, segundo a lei humana, essa lei não chega a determinar a morte, mesmo porque o nosso país, para nenhum crime, ele tem pena de morte. O nosso país, ele não tem. E em Israel havia pena de morte para determinados crimes. Para quê? Para que os criminosos, além de continuar no crime, não induzisse outras pessoas a praticarem os mesmos erros. Então, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, a mulher que se envolve com um homem que não é o marido dela, ela é culpada sim diante de Deus. A diferença é que nos dias atuais ela só absorve a maldição contra ela e contra quem viver com ela, ou contra os seus descendentes. A maldição hereditária, a essa que nós estamos estudando, tá? Que caiu sobre Davi. Eu estou explicando aqui a base para que Natã tivesse amaldiçoado a Davi. Davi não morreu, ele não sofreu a pena máxima, segundo a lei de Moisés. Natã disse a Davi: você pecou, você foi perdoado, você não vai morrer. Então, na lei da graça, isso é estabelecido, tá? Você pecou contra Deus, você pecou contra a família de alguém, você não é condenado à morte, você tem um perdão, você vai viver. Mas existe a consequência do pecado. No caso de Davi, Natã disse que a espada jamais se apartaria da casa de Davi. E eu estou explicando onde está escrito a base que foi usada por Natã para determinar o mal contra a casa de Davi e contra os seus descendentes. Mas vamos falar ainda da mulher casada e da mulher virgem. Verso 25 diz assim: se algum homem no campo achar uma moça desposada, uma mulher casada, e a forçar e se deitar com ela, então morrerá só o homem que se deitou com ela. A moça não fará nada, ela não tem culpa de morrer. Porque o homem que se levanta contra o seu próximo e lhe tira a vida, assim também é este caso. Ou seja, o estuprador, ele, na lei de Moisés, ele tem a mesma penalidade que o assassino. Aquele que força uma mulher, ele é comparado a um assassino. O verso 27 diz: o homem achou no campo a moça desposada, e a moça gritou, mas não houve quem a salvasse. Se o homem achar a moça virgem, que não está desposada, e a forçar, e se deitar com ela, e forem apanhados, o homem que se deitou com ela dará ao pai da moça 50 siclos de prata, uma vez que humilhou, e a moça lhe será por mulher. Não poderá mandá-la embora durante toda a sua vida. E a parte mais importante: nenhum homem tomará sua madrasta, nem profanará o leito de seu pai. Mas esse versículo eu não vou explicar agora. Quando eu estiver falando sobre o mal que vem sobre a casa de Davi, eu vou retornar a esse versículo. Então eu quero que você entenda a gravidade do pecado e da afronta que Aminon cometeu contra Tomar. Eu quero que você entenda
a gravidade da afronta que os homens atuais estão empreendendo contra as mulheres. Por que é que hoje está sendo tão difícil um casamento dar certo? Por que hoje está sendo tão difícil um homem confiar plenamente na mulher que chama de esposa? Por que está sendo tão difícil uma mulher confiar no homem, chamá-lo de meu marido? É justamente por causa das maldições que elas são atraídas quando a mulher ou não casa virgem, ou quando ela casa, ela trai o seu marido, tá? Ou quando o homem força uma mulher e a abandona, ele também atrai maldição sobre si. E a Bíblia diz que é um abismo chamando um outro abismo. E a consequência, você vê, se você olhar para o lado, você vai ver que raramente tem uma pessoa que diz assim: eu sou realizado na minha vida sentimental. Raramente vai ter uma pessoa que vai dizer assim: eu sou feliz com o meu casamento. E eu não estou falando somente fora da igreja, não. Eu estou falando dentro da igreja também. Dentro da igreja virou brincadeira as pessoas casarem e descasarem, porque essas pessoas estão brincando com a palavra de Deus e com a fé cristã. Quanto ao caso de Aminon, nós vimos que no momento que ele forçou Tamar, ele se amaldiçoou a si, a sua descendência e quem concordasse com ele. Quando ele abandonou Tamar e expulsou como se fosse uma mulher qualquer, como se fosse uma vagabunda qualquer, ele também destruiu e desonrou uma mulher direita, uma mulher de bem. E de novo, ele atraiu sobre si a maldição e atraiu sobre a moça uma vergonha que lhe seguiria pelo resto de sua vida. Meu amigo, minha amiga, nós vamos continuar vendo e nós vamos aprender nesse estudo que Aminon ficou cerca de 2 anos impune de todo o mal que cometeu. E olha que na mensagem de ontem e na mensagem de hoje, nós aprendemos o quanto foi grave o mal que Aminon cometeu. Agora você começa a entender porque muitas famílias, muitos casamentos não dão certo, nem dentro, nem fora da igreja. Porque Satanás, ele conseguiu o maior trunfo contra a sociedade. Ele banalizou o sexo, que deveria ser uma bênção na vida do casal, e tornou algo vulgar, imundo e nojento. Algo que deveria ser santo, prazeroso sim, mas santo no convívio do marido e da mulher, se tornou algo nojento, deplorável e até mesmo perverso. Resultado disso, uma sociedade que não se respeita, uma sociedade que não é feliz, uma sociedade que não se realiza como família e tenta impor a nova realidade que eles chamam de família como algo real e direito, quando na verdade não passa de loucura. O que eles tentam criar como família, o que eles tentam criar como algo bom, não passa de loucura, perversidade e destruição contra eles mesmos. O resultado disso, meninas de 14 anos morrendo porque o namorado, porque o marido, traficante, assassino, a matou. Meninas de 10, 11 anos sendo pegas no motel, tendo relações sexuais com homem de mais de 60 anos, porque já são garotas de programa. E se eu continuar falando, você vai ver
que a perversidade, a ignorância, a maldade dos homens, ela não tem limite. Tudo isso porque os homens deixaram de ouvir e dar crédito à lei de Deus, que está escrita para quem quiser seguir, e passaram a seguir as suas próprias vontades. E vou dizer mais a você: tem pastor aí que não sabe o que você está aprendendo agora, porque está com o microfone na mão, está no altar, tem título de pastor, mas não para ler a Bíblia. Feche seus olhos, é momento de falar com Deus. Senhor nosso Deus e eterno Pai, te pedimos agora misericórdia e compaixão por todas as famílias da terra, em especial pelas famílias de nosso país. Eu quero, meu Deus, te pedir pela mulher, mãe, esposa, filha, criança. Protege, meu Deus, a integridade, o valor, dá segurança, paz ao coração de cada mulher que eu te apresento, meu Deus, na minha oração. E a mulher que eu te apresento na minha oração é essa que recebeu a mensagem, está me ouvindo agora. Essa mulher que talvez foi abandonada, essa mulher que talvez sofreu violência, brincaram com os sentimentos dela, meu Deus amado e meu eterno Pai. Essa mulher que talvez ela não foi enganada, ela errou, ela escolheu um caminho da perversidade e hoje é mãe solteira, hoje ela cria com muito sacrifício o seu filho, a sua filha sozinha. Hoje ela tem lutado para garantir o sustento do lar. Meu Deus, eu te peço, vem perdoar o pecado, o erro dessa mulher que falhou. Mas vem lembrar da tua misericórdia em favor dela, para fortalecê-la, para guiá-las por um caminho seguro, um caminho de vitória, porque o Senhor mesmo disse na tua palavra que o Senhor está disposto a fazer uma troca, oferecer um fardo leve e tomar o fardo pesado dessas mulheres, dessas pessoas que estão sofrendo, dessas pessoas que estão longe do Senhor, porque o que aprenderam no mundo foi esse caminho, o caminho da desonra, o caminho do vício, o caminho da mentira, o caminho do engano e da violência. Mas hoje, através da tua palavra, através da mensagem dita neste canal, essas mulheres estão aprendendo a ser diferentes. Elas estão ensinando aos seus filhos e suas filhas a serem diferentes. Elas estão lutando para que seus filhos e suas filhas não cometam os mesmos erros que ela cometeu. Meu Senhor e meu Rei, estenda o Senhor tuas mãos santas e poderosas para proteger essa família, esse casamento que está passando por crise, esse casamento que esse homem, que essa mulher está passando por dificuldade para se entender, para se respeitar, para cooperarem um com o outro. Essa mulher que hoje está abandonada, esse homem que hoje resolveu sair de casa porque não teve coragem de lutar por aquilo que é importante para ele. Meu Deus amado e meu eterno Pai, eu te clamo, estenda o Senhor tuas mãos poderosas em favor dessa família, para restaurar esse lar, para restaurar esse casamento, para proteger esses filhos, para que não caia nesse caminho de desgraça, nesse caminho de vício, nesse caminho de violência. Meu Senhor, usa da tua misericórdia e compaixão e restaura essa família, por amor do teu nome, segundo o Senhor prometeu através da tua palavra. Meu Deus, eu te peço,
estenda, Senhor, tuas mãos poderosas para salvar cada homem, mulher e criança que me ouvem através desta oração, para realizar o desejo do coração deles, para abençoá-los em tudo que eles fizerem. Eu te peço, meu Senhor e meu Rei, em nome do Senhor Jesus, abre a porta do emprego para o desempregado, prospere e abençoe o negócio do empreendedor, vem curar, salvar o doente, restaurar a saúde do fraco. Meu Deus, dá segurança e proteção para aqueles que têm encarado dia após dia os desafios da vida, seja no trabalho, na escola, no cursinho, mas estão em contato com a rua, com a sociedade. Livra essas pessoas do homem violento, do derramador de sangue. Livra, Senhor, essas pessoas do assaltante, do malfeitor. Protege e guarda a vida de cada um deles. Eu te peço, consagra essa água agora apresentada, para no momento que essa pessoa beber, seja ela curada, restaurada, livre de todo mal. E aqueles que têm cooperado com esse canal, seja o Senhor bênção na vida de cada um deles. Tudo que eles tocarem e fizerem, venha prosperar, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aquele que crê, diga: eu recebo as bênçãos do Senhor, declaradas nesta oração. Que Deus abençoe você, prospere as obras de tuas mãos e te dê a paz.